Está começando mais um Creator TV Podcast, seu podcast cultural, trazendo pessoas relevantes aí para a memória social da cidade de Macaé, pessoas que estão criando subjetividade de sua forma. Estou aqui com ela, uma honra estar aqui com ela, cara. Mais que professora, palestrante, psicóloga, crossfiteira. Pô, é muita coisa. Minha amiga, Mônica Dias Mello. Aí sim, agora eu gostei. Pô, Minha amiga, sim. Minha amiga. Aí sim. Vou dar a introdução aqui, Mônica, mas eu acho que muita gente de casa aí já deve conhecer sua pessoa. Você é uma pessoa conhecida aí. Mas vou fazer aquela leve introdução do melhor estilo Jô Soares, né? Tô me sentindo. Boas referências. Tô me sentindo. Professora na rede pública e particular com cursos sobre produção textual e redação, conhecida pelo método de redação nota 1000 no Enem. Palestrante do ramo da educação também, formada em psicologia, mãe crossfiteira. É coisa, hein, Mônica? Pois é, cara. Crossfit entrou depois na história, né? Aham. Dei uma parada tem 2 meses, eu não vou lá porque não dá pra conciliar com o Enem. Sim. Agora, tô na contagem regressiva, faltam 17 dias pro Enem. Daqui a 17 dias, estamos de novo lá, firme e forte no CrossFit. Mas é aquele negócio, eu vou pro CrossFit pra mente. Desestressar e abstrair, né? Quem pratica mesmo assim, gosta de competir e tal, são meus filhos. Mas eu gosto de ir lá, levantar um pezinho, dar uma corrida. Fazer social. Gosto. É isso. É legal. E pra começar, Mônica, educação pra você, cara, é o quê? Tudo. Tudo? Pra mim, a educação é a minha vida. Eu sou o fruto, eu fui salva pela educação, vou dizer assim. A leitura me salvou 2 vezes. Uma vez porque sempre fui assim, né, de uma família bem pobre. E quando você é pobre, você não tem aquela facilidade de viajar. Imagina Macaé, né? Há 40 anos, eu tô com 47, eu aprendi a ler com 5, então vamos lá, 42 anos, Macaé. E uma pessoa de uma família pobre realmente. Então eu via nos livros, minha mãe me ensinou a gostar de ler, e eu vi nos livros uma saída assim, que eu não poderia equiparar as viagens, as saídas, aos passeios dos meus colegas, do Luiz Gide. Nascido e criado em Macaé, estudei no Cantinho Alegre com tia Terezinha, tia Zezé, depois Ana Benedita, depois Luiz Gide, até ir pra Fafima. Então, leitura me salvou. A segunda vez que a leitura me salvou foi quando eu tive um AVC. E algumas pessoas sabem, né, como que é importante a leitura para a neuroplasticidade do cérebro. Então, nessa época, algumas pessoas que estavam tentando se recuperar e não tinham o hábito da leitura, ficaram com sequelas até hoje. Então, acho que eu me recuperei bem rápido. Acho não, né? Alguns médicos falaram isso, devido à leitura também. Então, eu sou apaixonada por teatro, cinema, música, leitura, eu não fico sem. Cultura em geral ali. Cultura em geral. Tem isso é educação, né? Com certeza. Porque educar não é passar o conhecimento didático, é você transformar a vida de alguém de alguma forma. Ontem eu fiz uma coisa muito maneira, né? Fui dar aula no CAP ontem, resolvi levar minha vitrola. Levei uns 50 discos de vinil, Tropicália. Você gosta muito? Me amarro, ouço de vinil assim sempre. Tropicália, Led Zeppelin, levei pra eles Rolling Stones, levei Frank Sinatra e disco do Chico Buarque autografado. E foi muito maneiro porque eles nunca tinham visto uma vitrola. Então, acho que desperta isso, né? Mas era daquelas vitrolas mais digital ou das antigas mesmo? Não tem mais. A antiga quebrou o braço lá, não consegui consertar. Eu comprei umazinha pequenininha, portátil. Tem 10 anos que eu comprei. Que hoje em dia também tem uma tecnologia... Sim, mas tem 10 anos que eu comprei. Então, eu comprei já nessa loja nova aí. Então, sim. Mas assim, quebra um galhão, né? Me amarro. Com certeza. Gosto e muito. saber aí de você o que te fez entrar aí no ramo da educação, as suas referências, quem que te guiou. Sim. Bom, eu tenho algumas professoras inesquecíveis, né? Que mudaram, assim, a minha vida, assim, para melhor. No Luiz Gide, além das minhas professoras de alfabetização, né? Cara, se você me perguntar, eu lembro das professoras que marcaram as minhas épocas, assim, ó. Ana Benedita, Educação Infantil, tia Jucinéia. Depois, na alfabetização, tia Zezé, tia Terezinha, do Cantinho Alegre. Depois, tia Conceição, lá no Luiz Gide. Dona Marinéia Crespo, minha deusa, minha diva. Eu tenho na faculdade assim, referência de Jardine, tenho Ivânia Ribeiro, sou fã de Ivânia Ribeiro.
né? Eu amo essas professoras assim, de um jeito que vocês não têm noção. Se eu for ficar falando aqui assim, eu vou ser injusta, né? Poxa, tem o final de José Augusto e muita gente assim de referência. Mas esses professores, eles foram me dando força para ter vontade de ser professora, né? Uhum. A verdade é essa. Tânia Pacheco, uma professora que marcou minha vida assim absurdamente. Então, essas mulheres, esses homens, eles me mostraram que era possível ensinar alguma coisa que ficasse marcado. E eles me marcaram, né? Uhum. E eu sempre pensei nisso, misturar conhecimento com alguma questão de valores de vida, né? Eu tento. Hoje em dia a gente só pensa na educação como competição, mas com um mercado assim muito competitivo mesmo. Sim, né? sim. O vestibular é feito para eliminar. Seria muito mais justo se nós tivéssemos jogos vorazes. Isso é verdade. Eu detesto pensar nesse sistema hipócrita do vestibular. Não é pra todos. E os jogos vorazes ia ser igual um BBB, Poxa, ia ser mais divertido, cara. O Twitter ia ficar em choque. Mas é muito agressivo os jogos vorazes. Vai ver o que fazem com os jovens num vestibular. E nem é sacanagem. O pessoal abre marmita do seu lado, tu não pode nem cancelar seu dia de prova. Eu acho muito cruel esse sistema de impor agora, né? O cara ter que escolher a profissão dele com 14 anos. Exato. Que isso? Isso é um absurdo. E ainda mais com o novo ensino médio, que aí você, criancinha, tem que escolher o que você vai estudar, Rapaz, né? Não? Olha, se a gente falar de novo ensino médio aqui, vai ficar bem complicado pra mim, né? Aí, ó, blacklist aí, assuntos que a gente não pode citar hoje. Novo ensino médio. Não, Cancela metade do roteiro. Brincadeira. Não ligo de falar, não. É só que assim, a gente vê que a escola pública, cada vez mais, ela tá num abismo absurdamente, assim, tá num abismo, assim, ó, num poço em relação às escolas particulares. Eu trabalho numa escola particular de excelência. Sim. Mas Deus é tão bom pra mim que eu trabalho numa escola pública de excelência, né? Eu trabalho no CAP, primeiro lugar no Brasil de escola pública. Uhum. Durante alguns anos, a nossa equipe do CAP é fantástica. Minhas diretoras, né, Vanessa Leal, Aline e meus amigos lá, nós trabalhamos com uma vontade, assim, fora do comum, lutando contra as, né, vamos dizer assim, a diversidade do sistema, mas, cara, você tem que ver meus alunos, cara, eles dão lições de vida, são incríveis. Sim. Não que meus alunos do colégio particular não sejam, porque são meus amigos, eu sou apaixonada pelos meus alunos. Ainda dou aula em Rio das Ostras, né? Uhum. Então eu dou aula em Macaé, Rio das Ostras, e eu tenho, assim, uma questão de viver bem com meus alunos, sem estresse. É isso. Mas isso é muito bom, né? Senão eu piro. E o viver bem sem estresse te dá ali também uma liga melhor com os alunos, uma amizade, além de ser professora. Não estresso o aluno. Nunca humilhei um aluno na minha vida. Nunca. Eu acho ridículo o professor que se aproveita desse micropoder dele, naquele momento ali, para poder dizer para um moleque que ele não pode. Eu sou totalmente o contrário. Às vezes eu vejo que o aluno tem uma, né, dificuldade na escrita, ele é meio fraquinho e tal, mas ele fala, eu quero medicina, eu quero magia negra, Cara, a gente tem que dar aula pro cara escolher o que ele quiser fazer, não a gente determinar, rotular o aluno, esse aqui pode ser isso, esse aqui pode ser aquilo. Sou contra, sempre fui. Né? Eu não fiz isso com meus filhos, nunca fiz isso com meus filhos. Se você, da boca pra fora, não, da boca pra fora não. Eles só estudaram em colégio particular porque eu sou professora, eu nunca teria condições de pagar o colégio, os colégios em que eles estudaram. Mas eu nunca falei, olha, eu quero que você faça isso ou isso. Não, eu sempre falei, ser bem-sucedido é ser feliz, se sustentar e viver com dignidade. Com certeza. Não tem a ver com o dinheiro. As pessoas aqui em Macaé, muitas vezes elas confundem ser bem-sucedido com o carro que elas andam, com a roupa que elas têm, com o telefone que elas ostentam. São pessoas infelizes, extremamente infelizes. Com certeza. E meus filhos estão lá, um tá fazendo enfermagem, o outro tá fazendo engenharia, escolhendo. E o meu terceiro filho, né, que é o meu sobrinho filho, tá fazendo psicologia. Não interferi em nenhuma escolha. Nenhuma psicologia? Você não deu um... Pra mim foi o contrário, né? Eu acho que ele se inspirou, né, o Nelsinho se inspirou pra fazer
Psicologia, talvez por eu falar tanto em casa, como eu me apaixonei pela psicologia, né? Me apaixonei mesmo pela psicologia. Né? Aí, ó, tatuado aí, ó. Apaixonada, né? Não é tridente não, viu, gente? Mas podia ser. Aí, Poseidon. Poseidon tá bom. Poseidon você tava pensando, né, Mônica? É mais ou menos. Mas aí, vamos pegar esse gancho aí, Lembro que tinha um professor que falava isso, né? Vamos pegar esse gancho aí. Bom. Psicologia. Você, quando se formou em psicologia, sua vertente foi o que? Freud, Lacan, behaviorista não existe mais, perdão, TCC. Poxa, vou te falar por que eu entrei, demos essa loucura, assim, não foi loucura. Há 20 anos, há 20 anos não mais, né? Eu esqueço que eu já tô quase com 50, né, cara? Vou fazer meio século já. Então, quando eu entrei na faculdade, eu era muito novinha. Aqui em Macaé nós tínhamos letras e pedagogia. E só, FAFIMA. Uma das maiores perdas que Macaé teve foi fechar a FAFIMA. É mesmo, luto aí, ó. Esse podcast isso ficou de luto. Isso é realmente absurdo. A FAFIMA, ela formou uma parte da intelectualidade aqui da nossa cidade e simplesmente deixaram a FAFIMA fechar. Eu tô aqui protestando porque é um absurdo. Aí a gente tem o quê? Salesiana fechada. Salesiana também. Cara, é surreal Salesiana fechar a faculdade. O que é isso, gente? Não dá pra acreditar, é inacreditável. É uma tristeza. Ah, mas tem a UFRJ, veio a UF e tal, FEMAS e tal. Poxa, tem Estácio. Tá, muito legal, mas não é pra gente perder, é pra gente acrescentar. É pra aumentar o número de universidades, o número de possibilidades. Pra somar, né? Não é pra perder. Então, assim, eu sempre amei letras, sempre disse que eu ia ser professora e que um dia, quando eu pudesse me sustentar e tivesse na nossa cidade a possibilidade, eu gostaria de fazer direito ou psicologia ou filosofia. Enfim, abri a grade de direito e li o que se estuda em direito. Falei, cara, eu vou pro inferno de tobogã. Não dá. Eu vou pro inferno de tobogã, não dá, cara, fazer direito. Todo respeito aí, meus amigos advogados. Eu falei, cara, não é pra mim. E aí eu abri a grade de psicologia e aí me apaixonei, né? Eu amo filosofia. A base minha base, assim, talvez não diferencial, assim, na redação que eu vejo, eu consegui tocar meus alunos, assim, nessa parte de pensar, né? Sobre o outro, sobre o próximo, sobre as pessoas que já fizeram parte da nossa vida, que vão fazer, as possibilidades do futuro. E a filosofia, não tô falando de disciplina, eu tô falando de pensar na vida mesmo, né? Então eu amo isso. Quando eu fui pra psicologia, eu queria estudar a mente humana, o comportamento e me especializar ou em psicologia familiar sistêmica, trabalhar com adolescentes, suas famílias, ou orientação profissional. E quis estudar psicologia para palestra. Então eu nunca pensei assim, vou abrir um consultório, vou clinicar, entendeu? Por mais que as pessoas digam que professores são psicólogos, na verdade, hoje, depois de estudar psicologia, eu vejo que o professor, ele não tem nenhum tipo de preparo para fazer o que ele faz. Eu tenho mais admiração pelos professores, porque a gente é uma esponja, a gente suga ali alguns problemas que os pais nem sabem que os filhos têm. Porque o adolescente, ele se manifesta mesmo como ele é de fato na escola. Então existe o adolescente que tem a identidade dele em casa e a identidade dele na escola. E a identidade da escola, geralmente, é pesada. Então é por isso que a gente... Fica pro professor resolver, né? E algumas famílias, infelizmente, transferem a responsabilidade de cuidar dos filhos como deveria e fazer, não a fiscalização, mas o acompanhamento desse crescimento dos filhos nas redes sociais, nos amigos, nos hábitos, o consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de drogas em geral. Transfere isso para a escola. E aí quando a escola intervém de alguma forma, tentando ensinar uma educação sexual, tentando falar sobre aborto, tentando falar sobre bebida, sobre legalização de seja lá o que for, alguns pais, algumas mães, infelizmente, reclamam dizendo que a escola está querendo fazer o quê? A cabeça do menino. Então, nenhum adolescente tem a cabeça corrompida por professor. Ele tem a cabeça aberta por professores. Eu penso que a educação liberta, não aprisiona. O adolescente, ele não tem mais... Gente, a gente está no século XXI com os caras super antenados. Porra, eu falo meus filhos, né? Meus filhos, meus adolescentes, meus alunos, eles falam de tudo nessa vida. Você acha que eu tenho a pretensão
de manipular, fazer a cabeça de algum deles. E eles não têm vergonha de nada, né? Porra, perguntam tudo, falam tudo. Professor, isso assim, assim, assim. Falei, E aí eles falam assim, professora, você vota em quem? Qual é o seu posicionamento? Aí eu falo assim, então, gente, quando vocês fizerem 18, a gente sai, vai lá fora, conversa, tá? Aqui na sala eu dou aula. E que cada um respeite o espaço. Nunca permitir na sala de aula que alguém fosse agredido, violentado verbalmente, de qualquer forma, sobre raça, religião, política, né, corpo. Não rola, porque a educação tem que ser um espaço democrático e respeitoso. Então, quanto à minha sexualidade, quanto à sexualidade dos meus alunos, quanto à religião ou à ausência da religião, a gente tem que respeitar. Se eu não gosto, eu não faço. Ontem eu fui interrogada sobre isso. Foi interrogada? Ah, foi. Meus alunos botaram na perninha da onda. Professora, a gente tá fazendo aquelas pesquisas. Você é a favor disso, você é a favor daquilo. Porra, você é a favor disso, você é contra isso, contra aquilo outro. Eu falei, gente, vamos combinar assim? Você não gosta de feijão, não coma feijão. Exato. Você não gosta de arroz, não coma arroz. Isso não te dá o direito de dizer pro outro não fazer, porque o corpo do outro pertence ao outro, a vida do outro pertence ao outro. Sim. E acabou, cada um na sua. E também tem, assim, referências teóricos que falam isso, né? Paulo Freire fala educação libertadora, você não tem liberdade na educação. Razão. Se você não pode falar de algum assunto, tem que deixar subentendido, tem que usar eufemismo, tem que fazer o caralho a quatro. Isso não é educação, galera. Você tá escondendo uma informação, tá omitindo uma informação aí, tá deixando de passar uma informação aí que poderia ter explicado e resolvido e morreu a história, não? Ontem eu tava falando sobre Hannah Arendt, uma filósofa judia maravilhosa que, depois da Segunda Guerra, ela quis fazer justiça, né? No sentido de acusar aquelas pessoas lá durante o nazismo que queimaram os judeus, fizeram e tal. E aí o cara falou pra ela, né, mas que, pra ela, né, no tribunal, eu recebi ordens, eu fiz porque recebi ordens. E aí ela lançou, né, o conceito de banalidade do mal, e é justamente o que você acabou de dizer. Se você se cala diante de uma situação cruel, você é cúmplice. Exato. Quando o professor, ele tá vivendo, tá diante da fome, diante da miséria, diante de um aluno se perdendo, seja lá como for, e se ele se cala, pra mim ele é cúmplice. Sim, sim. E eu não compactuo com isso. Eu acho que eu tô ali pra fazer diferença, de alguma forma. E não é da boca pra fora. Talvez a pessoa que não me conheça possa pensar assim, tá da boca pra fora. Pergunte pros meus alunos. Só isso que eu tenho pra dizer. Minha referência são eles. Pergunte pra eles. Eu penso assim aí. E eles devem gostar também desse seu jeito, não? Ah, cara, a gente é papo reto. Papo reto. Ó, eu tava falando assim, tá todo mundo estressado aí. Essa é uma boa frase, a gente é papo reto. Papo reto. Vou lembrar. Aqui, a gente tá estressado pra caramba. Semana que vem vocês têm um caralhau de prova pra fazer. Como é que vai ser isso aí da redação extra pro Enem? Vocês vão entregar, não vão entregar? Vamos combinar, vai ser até tal dia. Professora, eu não tô mais afim de fazer nenhuma. Meu amigo, não faça. Cada um sabe de si. Não é a quantidade, é a qualidade que vai ser. Vê a sua vida. O que você tem mais dificuldade? Eu tenho mais dificuldade nisso. Então corre atrás lá da outra coisa e tal. A gente é papo reto. Professora, eu não fiz a parada que tinha que fazer. Aí eu não falo assim, por quê? Eu falo assim, entrega terça. Ou, já era, morreu, não dá mais pra entregar. E acabou. Não tem mimimizinho, como dizem. Não tem frescura, não. E ficar reclamando não dá em nada, né? O negócio é papo reto, né? Papo reto. Meus alunos são muito gente boa comigo. Eu sou muito paparicada. Você já viu uma professora de ensino médio, terceiro ano e pré-vestibular, ganhar a quantidade de jujuba que eu ganho? Não, cara. Eu ganho muita jujuba. Você tem noção de que ontem eu vim pra casa, né, passando um momento meio complicado de saúde na família, vim pra casa com mais de... podia ter trazido pra te mostrar, mais de 15 cartinhas de alunos com 17 anos, 18 anos. Aí, cartinha. 20 anos, cartinha escrita à mão, com chocolate e jujuba pra mim. Pois é, eu sou abençoada, né? É abençoada mesmo. Eu amo minha profissão. Amo minha profissão. E seguindo nesse tema aí dos alunos gostar de você, a dúvida que fica aí, você já foi para a Ninfa muitas vezes? Que eu já vi você em muita marcação de postagem aí, de formando, de... Poxa, já fui para a Ninfa muitas vezes. Quando eu podia acompanhar os alunos, assim, né? Pegar a mesma turma, assim, primeira, segunda e terceira série. Ficava um vínculo... Acompanhar. Caramba, ficava um vínculo danado, né?
Hoje em dia eu sou menos, né? Menos chamada, assim, e tal. Mas todas as vezes que sou chamada, eu me amarro, assim, em retribuir de alguma forma. Vou lá, escrevo uma cartinha, um por um, escrevo pra cada um deles, boto, né? Posto sim, agradeço. Ser paraninfa, pra mim, é uma honra, assim, sempre. Todas as vezes que for chamada, eu vou ficar muito lisonjeada, porque significa que fui uma referência importante pra eles. Sim, né? sim. Então, fico toda boba. E você já foi quantas vezes? Você lembra de cabeça ou já perdeu as contas? Eu dou aula há 27 anos. 27 anos atuando? 27 anos. Então, eu Aí, nunca deixei de ser paraninfo. Nunca deixou? Não. Eu não lembro de um ano que eu não tenha sido. Então, sempre numa turma, outra turma, num colégio, no outro colégio. São 27 anos. Vamos botar aí que no começo eu dava aula para umas 15 turmas no começo, agora eu tenho menos. Já trabalhei em 6 colégios ao mesmo tempo, hoje em dia só trabalho em 2, né, no meu curso. Mas assim, é muita gente, né? Já fui muitas vezes. Maneiro demais. Já aí, poxa, eu sou, como eu te falo, você tava puxando aqui, a gente tava conversando, né? Colégios que não existem mais, né? Infelizmente, né? Sim, sim. GPI, módulo. Colégio que não existe mais. Infelizmente, mas a gente existe porque a nossa história não morre, né? Eu tenho um carinho pelos meus alunos do GPI do módulo, assim, absurdos. E a gente se vê ainda. Sim. Né? Tô no samba, lá vejo um rapaz barbudo me olhando tudo muito. Cavalo velho já. Tá me olhando muito, eu falo, eu dei aula pra esse menino. Aí eu firmo a vista assim, falei, garoto, te dei aula, professora, Monicão. É um barato. Todo mundo adulto já. Maneiro mesmo. É muito legal. E vamos falar de redação aí, aproveitar que você puxou esse tema aí, que você tem um curso aí. Vamos jogar pra cima isso daí. E que o slogan do seu curso não é sorte, é método. Pode acreditar. Em 2003, quando o Miguel nasceu, Caio tá com 23, na cara de 2000, depois veio Miguel, depois veio Nalcim. Em 2003, quando eu tava grávida do Miguel, aconteceu uma situação muito peculiar. Eu tava no hospital, né, com Caio e uma menina sentada assim, jururu, fazendo um tratamento contra um câncer bem agressivo, no hospital lá de Campos que a gente estava, se não me engano. E ela falou, tava comentando que ela tava muito jururu, que ela ia fazer vestibular naquele ano, e tava sendo os sonhos estavam sendo interrompidos porque ela tava ali naquele hospital presa, né? Sim, sim. Aí eu perguntei pra ela qual era a dúvida dela. Eu falei assim, mas você manda bem em quê? Ela, eu mando muito bem em matemática, eu sou boa em história, sou boa em português. Pra mim, assim, é uma merda mesmo fazer redação. Aí eu olhei pra cara dela assim e falei assim, sério? Aí ela, sério, não sei como começar. Aí eu botei um papel pra ela assim, cara, você pode começar assim, 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 assim. Aí ela ficou me olhando. Oi, na moral, você podia ter sido minha professora, você podia explicar isso. Você falou, mas eu falo isso com meus alunos. Ela, mas você escreve assim pra eles? Eu falei, às vezes eu escrevo, às vezes sim, às vezes não. Porque assim, antigamente eu era conhecida em Macaé por causa dos concursos. Então era português, gramática, Transpetro, Petrobras, concurso. E os vestibulares cobravam muito mais gramática. Quando eu liguei essa chave assim, quando o Miguel tava pequenininho mesmo, assim, e durante o tempo que eu passei assim com ele em casa, assim, na maternidade, eu resolvi escrever. Maneiras de começar uma redação, maneiras de desenvolver, maneiras de concluir. E aí depois que eu fiz o esquema, eu falei assim, poxa, mas isso tá muito pobre, né? A gente tem que colocar um repertório sociocultural aqui pra ficar legal, né? E aí, o que agora virou um modismo, os alunos decorarem repertórios socioculturais, né? Vou começar com no meio do caminho de uma pedra. Pra qualquer redação, isso aqui tô falando sério, gente. Se você tá acompanhando algum youtuber, algum influencer, algum professor que te deu um modelo engessado de redação pra você fazer aquilo aí dizendo, esse serve pra todos os temas, é o inimigo na sua vida. Sai correndo. Sai fora. Isso não existe. O repertório para redação ele tem que ter pertinência. Isso é o que mais a gente vê assim o aluno se afundar. Como que eu posso decorar? Eu tenho um método, sim, que é um método para dar uma estrutura à redação, mas uma coisa que a gente estuda demais lá é geografia, história, sociologia, filosofia, para dar o embasamento, e literatura, lógico, arte, para a gente dar um embasamento
para o aluno poder ter autoria para escrever. Eu não ensino redações prontas. Não concordo com isso. O aluno pode até fazer o parágrafo dele, que eu chamo de parágrafo de segurança, mas ele tem que montar com o repertório sociocultural dele. Entendi. Então, é isso. Eu fiz uma estrutura desde 2003, já tem 24 anos. Eu movimento essa estrutura porque ela não é rígida, ela é flexível. Cada banca de vestibular que a gente tem, ou cada banca, por exemplo, agora é Sebrasp, né? O Enem esse ano, totalmente diferente de Sesgran Rio, totalmente diferente do que a gente já teve. A Sebrasp pegou o Enem de 2009 e 2016, depois, né, ela perdeu essa concorrência, tá pegando de novo. E aí eu fico assim pensando, gente, se eu desse aula do mesmo jeito, fizesse redação do mesmo jeito, eu já teria quebrado, né? Quem não enverga, quebra, né? Isso é verdade. Tem que ser flexível. E desde 2003, criando esse método... Sim. Aí as pessoas falam assim, pô, você tem um curso de redação agora. Eu sempre dei aula no curso de redação. É porque agora fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que é fazer propaganda. Sim, agora não, divulgar, né? Alguns anos, né? Divulgar mesmo. Acho que de 2015, 2016 pra cá, comecei a fazer umas pequenas propagandas. E aí... Entendi. Tomou projeção. E muito maneiro, pô. E você aí de casa, você, pô, Mônica, desde 2003, fazendo aí o método dela de redação. Você não vai conseguir fazer o seu em cima da hora citando uma frase de Platão ou Sócrates. Que geralmente é isso, a gente já vai até com a frase pronta na cabeça, independente do tema, independente de qualquer coisa, a gente vai citar lá ser ou não ser. Essa semana vai aparecer, essas 2 semanas, faltam 15 dias pro Enem, alguém vai aparecer falando assim, vazou o tema do Enem. Vazou, também, né? Vazou o melhor método da professora fulana de tal, de Tribobó do Norte, que tá. Cara, o melhor método é o método que você domina. Sim, sim. É o seu jeito de escrever que conta. Se você, né, tem o seu jeito de escrever, você tem que investir nisso. E também referência sem criatividade, você não vai nem saber encaixar, né? Não adianta é isso demais. mesmo. O nome disso é pertinência. Quando você tem um repertório sociocultural, filme, livro, filosofia, conceitos filosóficos, fatos históricos, notícias da atualidade. Hoje em dia, os alunos não sabem, mas ele não precisa saber recitar uma frase de Sócrates. Ele pode dizer que ele viu na rede social Instagram um tema tal, um assunto tal, dá uma referência da atualidade que é considerado um repertório pertinente, legitimado e forte para a redação. Depende de como ele coloca. E como escreve o Vinonete. Não, olha, a gente pode colocar lá, né? Sob esse viés, percebe-se que o número de casos com violência doméstica, os casos de violência doméstica aumentaram durante a pandemia, né? Isso se comprova através de reportagens como a AD, aí você cita qual foi a reportagem que você viu, divulgada na rede social, Instagram, ou no programa Fantástico, ou pela CNN. Não precisa botar a data e tudo mais, você dá uma pequena explicação, mas tem que ter a fonte, né? Professora, dá pra mentir a fonte? Dá, né, gente? Dá, né? Todo mundo mente tudo, né? E até você... Mas, será que vai ser convincente? No sigilo aqui, Mônica, no sigilo, não temos câmeras. Mas você, quando você vai corrigir uma redação do Enem, você pesquisa a fonte? Você entra lá? Então, teve um aluno meu, Matheus, em 2008, 2007, miserável garoto, ele inventou um filósofo. Ele inventou um filósofo? Inventou, ele botou um nome lá. Foi bem discreto também. Porra, ele botou Pierre Cantarrier, não sei o que, botou lá um Cantarriot, meio francês, meio russo, e disse que a vida era não sei o que lá. Naquela época, a gente não ficava na internet assim. Porque, porra, eu corrijo redação, cara, desde 98. O primeiro Enem, eu já tava trabalhando. No primeiro Enem? 98. Caraca, cara, parabéns. 98. Parabéns, então, assim, não tinha esse lance. Os professores iam pra Ilha do Fundão, ficavam lá presos lá, com a Polícia Federal na porta, corrigindo ao vivo. Não tinha como você fazer pesquisa assim. Sim. Mas também não havia o uso de tantos repertórios. E aí esse garoto miserável, que tá lindo agora, pai de família, né, já é um médico bem sucedido, Matheus simplesmente ele inventou um nome lá de um filósofo lá, e a pobre coitada da professora, porque eu acho que ele fez pra me zoar, mas não fui eu que corrigi, porque era uma parada de simulado, aí nós dividimos. Aí a coitada adorou a frase. Adorou? Escreveu parabéns. Que frase maravilhosa, muito bem colocada. Maneiro, Não tinha redes sociais na época, né? Porque se tivesse, ele teria fotografado, teria viralizado como meme, ia ser maravilhoso.
Mas assim, o que essa mulher foi zoada, o que essa mulher foi... Porra, você imagina 3 turmas, assim, de 50 alunos, assim, na cabeça dela, assim, zoando a semana toda. A mulher pediu demissão e foi embora. E eu acho que ele fez assim pra me zoar, entendeu? Então, depois desse dia, eu comecei a pesquisar mais. Sim. Mas tem muita coisa que eu boto o olho e já sei, né? Sim. Agora, quando a redação é extra, eu não pesquiso. Porque é problema do aluno se ele inventar. Porra, se ele vai perder o tempo dele inventando alguma coisa ali, eu quero ver se ele aplicou certo. E não é você que vai corrigir depois, né? Não. Redação extra. Agora uma redação assim, uma prova e tudo mais. Agora, uma coisa que você falou, importante. Eu não posso inventar um dado estatístico e colocar na minha prova do Enem. Eu sei que uma a cada 5 universitárias sofre algum tipo de assédio físico, moral, né, sexual, dentro do próprio campo universitário. Isso é uma estatística real, né, feita mesmo, pesquisada, que eu estou falando para vocês. Maravilhoso. Eu sei a fonte? Sei a fonte. Eu posso botar na minha redação sobre violência contra a mulher? Não. Eu só posso colocar aqueles dados manipulados, não copiados, que estiverem na proposta de redação. Naquela primeira página que vem a proposta de redação, você pode manipular os dados. Apareceu ali no texto de apoio que 15% dos alunos fazem parte da rede particular do Brasil, privada. Você pode jogar o quê? A inteligência ali. Caraca, não tenho mais nada para colocar aqui na redação. Então eu inverto. Se 15% estão na rede particular, você pode fazer o mesmo argumento dizendo que 85% estão na rede pública. E usa a mesma fonte que foi citada. Mas você só pode manipular os dados da proposta. Não pode pegar um dado na cabeça. Então isso já facilita a minha vida. Já ir de casa com dado, né? Não dá. Você pode sair de casa com um filósofo, com pertinência ao tema. Sim. Uma série. Eu vou ver Black Mirror e vou colocar num tema sobre idoso no mercado de trabalho porque tinha uma história de um idoso no mercado de trabalho em Black Mirror. Não tem nada a ver. Você vai pegar Black Mirror e vai usar para temas tecnológicos. Você vai fazer uma faculdade de medicina, vai fazer um vestibular de particulares ali, você vai mandar o quê? Um Grey's Anatomy, um Sob Pressão. Você vai botar uma série que tenha pertinência com a temática em geral. Não vai tirar isso, né, do coração aqui pra dizer outra coisa. Não dá. E, nessa bagagem toda aí de Mônica, queria saber, Mônica, quantos alunos aí nesses 27 anos já, né, atuando, tiraram mais de 800 no Enem aí? 800? Mais de 800, 800 é... Ano passado, 70% dos meus alunos tiraram mais de 800. 70%? Ano passado a gente teve de mais ou menos, vamos lá, nós tivemos 8 notas 980. Quem tira 980 no Enem, um corretor deu 1.000, o outro corretor deu 960. Então, a pessoa tirou 1.000 de alguma forma, mas ficou com a média de 980. Essas 8 notas foram de alunos, tanto dos meus alunos mesmo, quanto alunos que eram alunos do curso, né? Porque tem alunos meus que estudam comigo durante a semana, nas aulas regulares, e ainda me aturam mais uma vez na semana. É porque eles querem, que eu digo que não precisam, mas eles vão se mesmo. Mas assim, a gente tem uma proposta de 900 mais. 900 Aí eu mais? vou te explicar por que 900 mais. Hoje em dia, o curso mais concorrido é medicina. Sim. Mas a gente observa que mesmo o aluno que vai muito bem nas 4 áreas de conhecimento do Enem, né? Matemática, humanas, natureza e linguagens, ele precisa, para competir, de 900 pontos ou mais na redação. Então a proposta do meu curso é 900 mais. A proposta do meu trabalho no CAP, no meu trabalho, colégio particular, nunca sei se posso falar o nome. Pode falar aqui. Não aprovado, tem... Poxa, aprovado. Então, o meu colégio do coração lá, CAP é aprovado. E a proposta no CAP, no aprovado e no meu curso é que o aluno consiga passar por que ele quiser. Então, o cara que é engenharia, vou dar um exemplo do meu filho, mais novo, 800, passou para engenharia, então tá ótimo. Certo? O outro, 880, sei lá, 900, passou para enfermagem, ok. O outro, 940, passou para psicologia. Eles têm que tirar o que for necessário. Então tem aluno meu que fala, Mônica, eu quero engenharia. Dá para passar com quanto? Depende da engenharia. 800 você começa a brincar. Agora medicina, tô tirando 800. Não, desculpa, não rola. É 900 também mais. Da taxa de inscrição em município mas ainda, né? Muita coisa. Medicina não tem como. Medicina 900 ou você não brinca, não começa a disputar. Entendi. Nem aquelas medicinas mais em Matagal, em
Já foi tempo, Já foi, tá? antigamente tinha, ele entrava com 800, eu vou lá. estudar lá no quinto dos infernos, lá no subsolo, do não sei da onde. Ok, mas agora não. Porque tem o SISU. Ah, é. O SISU faz o quê? A redistribuição das notas no Brasil. No Brasil todo, então, né? você tá competindo pra medicina, você tá ali, ó, nas cabeças, né? Se vocês pegarem as estatísticas do Enem, vocês vão ver que no ano passado e nos anos anteriores, a média é o quê? No Brasil inteiro, 5 milhões de inscritos, 10 notas tiraram 1.000, 10 alunos tiraram 1.000, 12 alunos tiraram 1.000, 8 alunos tiraram 1.000. Ou seja... Na redação, você tá falando? Na redação. Aí pra uma pessoa tirar 1.000, tem que os 2 corretores dar 1.000? Se 2 professores derem 1.000, se alguém der 1.000, vai para um outro professor. Aí dei 1.000 também, deu 1.000. Aí vai para um coordenador, tipo você do Guitar Hero, mata um demônio lá, matou o demônio e vai pro chefão, entendeu? Aí o chefão, 1.000 mesmo. Então passa por 3 professores para você tirar 1.000 mesmo. É pra ver se não tá maluco o outro, né? Não pode ter discrepância. E há uma discrepância sim. Agora, de boa, eu vejo que tem muita injustiça nisso, né? Às vezes eu vejo um texto assim que foi divulgado com nota 1.000 e falo, para. Eu não acredito, não é possível. Igual eu lembro daquela época do miojo, dessas coisas. Eu acho que o pessoal também... Parte desconectada, o nome disso. Quando você coloca um hino do Palmeiras no meio do... Só de sacanagem. Tá aluno manda um recado, né? Bota assim... Só pra ver se tá lendo. Quero ver se você está lendo mesmo. Gente, eu já li cada coisa na prova do Enem que vocês não acreditam. Você que está lendo essa prova de redação, pelo amor de Deus, eu preciso muito passar, meu pai morreu, minha mãe morreu, eu perdi o meu braço direito e eu precisava muito dessa nota. Sim, é uma loucura. Tem gente que bota oração, Pai Nosso está no céu. Oração não vão dar 0, né? Cara, eu já corrigi cada coisa no Enem que assim, é inacreditável. Fora os malucos lá que botam uma suástica nazista no final do texto. Pô, um maluco lá que inventou negativo, né? Pô, é engraçado. Uma vez eu corrigi uma redação, o cara, lá, o tema era o jovem influenciado pelo tipo de música que ele ouve e tal. Aí o cara botou lá, portanto, é preciso que seja feito um grande baile funk no Maracanã, para o qual sejam convidados todos os MCs e DJs, e depois que se fechem as portas e que haja de novo Hiroshima e Nagasaki. O cara botou ali simplesmente um massacre, que eu nem sei se vai poder botar isso aí. Não, corta, editor. A palavra massacre é complicada. A gente só vai falar de Israel e Palestina daqui a pouco. Tá amarrado, peraí. Brincadeira. O cara botou uma parada dessa e achou assim, é minha opinião. Aí eu tô falando assim, brincando com vocês. Que era deputado ainda, né? Não, foram privilegiados. Você vai preso, hein, rapaz? Eu vou descobrir seu nome. Foi engraçado porque nessa época o Enem não zerava quando feria os direitos humanos. Então foi engraçado. Foi engraçado porque não era pro Enem especificamente. Era uma prova, não lembro se era Unirio, não lembro. Mas assim, eu chamei, cara, você não pode fazer um negócio desse. Eu posso, eu sou punk. Eu posso fazer sim, eu odeio funk, cara. Falei, cara, não pode. Ele ia pra escola de cabelo pintado, chamava ele de calopsita. Aí, tô eu na rua, esses dias aí, tô vendo um cara de terno e gravata. Professora. Eu olhei. Ô, professor, tudo bem? Tá lembrado de mim? Não, calopsita. Falei, que é isso, eu era rapaz? o punk. Virou pastor? Ele, não, porra, sou advogado, cara. Aí? Passei pra faculdade, fiz uma federal. Falei, parabéns, parou de explodir Maracanã. Mudou a redação, né? Mudou a redação, ele, não, hoje em dia eu entendo a merda que eu escrevi e tal. Mas vocês estão pensando que não tem racista que coloca umas merdas lá na redação? Não tem caras com intolerância religiosa? Tem. E, pra ele virar advogado, machista. O medo que ele ficou também não agora ele sabe, né? Mas ele é um barato. Se ele ouvir esse podcast aqui, ele pode confirmar, pode mandar Ele vai confirmar, né? Assim, eu confirmo. É verdade, eu realmente era uma calopsita. E vamos continuar o assunto aí de Enem. Nesse ano o Enem vai acontecer no dia 5 e no dia 12, né? Isso aí. Confirmado aqui no roteiro. E além de calma e atenção, que todo mundo já fala, qual a dica de Mônica aí pra eu fazer um bom Enem? Um bom Enem? Um bom Enem. Não estude na semana. Não estude. Não estude na semana. Nunca estude, Não faça isso com você. Não faça isso com você mesmo, cara. Mas na semana ficar sobrecarregado, você acha? Olha, vou te falar, meus alunos vão ter aula segunda, terça e quarta. São aulões especiais que a gente costuma dar umas dicas, mas a gente não taca a matéria. Tipo viradão ou não? Não faço. Olha, eu não sou muito fã dessas coisas. Esse negócio de aula na madrugada. Tinha uma época que bombava, né?
Os aulão de madrugada, caro pra caramba, hein? Eu não sou a favor dessas coisas. Não sou a favor de você que se entope de energético pra ficar estudando. Isso. Não sou a favor de você que toma droga de concurseiro, Ritalina, os caramba 4, sem precisar. Não sou a favor disso, porque você tá simplesmente se entregando ao fracasso. Uma pessoa que precisa se drogar para estudar, primeiro ela precisa de orientação psicológica, não é? Precisa de Deus, precisa de amor, precisa de sexo, precisa de alguma coisa para sair desse buraco. Ah, mas eu não tô nem doendo. Eu tô sem dormir dias. Gente, eu fico sem dormir durante alguns dias antes do Enem, pela quantidade de redação que eu tenho para corrigir. Eu corrijo cerca de 60, 70 redações por dia. Nessas épocas, assim, faltando 15 dias pro Enem, se eu abrir meu carro ali, você cai duro. Hoje eu trouxe para casa cerca de 160 redações. Então, assim, eu durmo um pouco, mas não significa que você, virando a noite para estudar, que você vai lembrar de tudo. Isso é uma doideira, isso é uma loucura. A gente só aprende, guarda informação, memória de longa duração, quando a gente dorme. O organismo precisa dormir, o cérebro precisa dormir, descansar, para ele absorver a informação. Então, na semana do Enem, as 2 semanas que tem aí, você até pode, cara, dar uma olhada assim nos seus repertórios, no seu caderno de repertório, dar uma olhadinha em alguma coisa. Mas eu vejo gente do sábado para domingo estudando matéria, e se você descobrir que você não sabe uma matéria, como é que vai ficar seu aspecto psicológico, seu emocional? O desespero que vai... Eu já vi gente se desesperar no dia do Enem. Tá lá sentado, leva o caderno. Gente, isso é muito cafona, na moral. Cafona é uma palavra cafona, né? Mas é fora do comum. Vou levar um filho pra fazer o Enem. Aí chego lá, tem um maluco, uma garota, sempre uma cara de maluca, assim, perturbada, com o caderno na mão, olhando, faltam 5 minutos pra entrar na prova, ela tá lendo. Porra, já pensou se assim, não sei isso? Todo o seu preparo. Se você estuda durante o ano todo, não é a semana que vai fazer diferença. Não é uma dica de YouTube que vai fazer diferença. Não é o professor, sei lá quem, berinjela assada, que vai fazer um milagre na sua vida, entendeu? Porque, né? Não, cara, é estudo. Quando você falou do meu slogan, não é sorte, é método, então, eu sei que tem gente que não é método, é sorte, acontece também. Tem gente que não merece, passa, né? Sim. Sim, ué. Mas assim, se você tem um método de estudo, não acredito nessas coisas, assim, exageradas. Detesto isso, não gosto. Sim. Não sou a favor. Tem uns cursos que adoecem os alunos. Tem alguns cursos no Rio de Janeiro. Os militares, não é? Os da PM. Não posso nem falar os nomes aqui, senão... Não vamos falar o nome do Evandro, não, hein? Deixa brincadeira. Não sei quem Conta essa parte aí. Não sei quem é. Ainda bem, não sei quem é. Mas assim, uns cursos que adoecem as pessoas. Eu tenho alunos que, por terem sofrido tanta pressão, curso pré-vestibular, de ter que fazer 180 exercícios por dia, acordar no domingo e dar bom dia no grupo do curso para dizer que já acordou, com coisa que ele acordou e que ele está estudando. Ou ser humilhado na sala de aula porque não fez tantos exercícios por dia e tudo mais. Sim. Depressão. Ansiedade e depois depressão. Porque é assim, ansiedade depois depressão. E aí? É igual a família, vou aproveitar para puxar esse gancho, eu queria muito falar isso. A família que obriga o aluno, o adolescente, a escolher a carreira que a família quer. Porque a mãe é frustrada que não foi dentista. Porque o pai queria ser advogado, ou o pai é advogado quer que o filho seja. Obriga mesmo, faça a cabeça do seu filho. Depois você vai gastar todo o dinheiro em remédio, vai ficar louca com ele, com depressão, e aí você vai falar assim: não, meu filho, larga essa faculdade, você tá morrendo, você tá querendo se matar, nossa, que coisa horrível. Agora, meu filho, vai lá e estuda o que você quer. Só perdeu tempo. A gente tem que ser feliz. E que às vezes o pessoal quer dar uma herança que às vezes não é nem da pessoa, né? Vou deixar meu consultório aqui que ele vai ser médico, vou deixar Aluga consultório. É legal alugar. Seu filho vai vender tudo, seu até as cadeiras. Deixa pra ele só. Se não tiver amor pela profissão, ele vai adoecer. Exato. Eu tô estudando bastante com uns alunos meus, assim, né? O Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, que ele fala sobre a sociedade do cansaço. Exigência máxima de desempenho, doping, porque para você ficar acordado você acaba se dopando por várias situações, de várias coisas, e aí você acha que tem que estar sempre no alto desempenho. Ninguém consegue sustentar uma máscara por tanto tempo. Ninguém é assim. Aí você fica com a sensação de fracasso e rende muito menos do que precisava. É um livro muito maneiro, Sociedade do Cansaço, vale a pena.
A linguagem não é muito fácil não, mas tem uns vídeos no YouTube do próprio Byung-Chul Han que vale muito a pena. E pra a gente que tá nesse negócio de sociedade do cansaço e tal, o Enem vem pra fortificar também 280 questão, 2 dias agora separado. É um massacre. Eu preferia quando era junto, hein, galera? Que terminava logo, era igual injeção. Cara, a gente tava falando isso hoje no pré-vestibular. Tava dando aula no pré-vestibular. Falei, gente, vocês não estão doidos pra vir logo pro Enem, pra acabar logo isso. É uma tortura. Agora, pensa comigo. São 5h30 no primeiro dia. Porque você tem 1 hora a mais pra fazer a redação. 5h30. Tem aluno meu que não levanta pra fazer xixi pra não perder tempo. O cara fica 5h30 ali. Então, assim, a cada hora de prova, minha dica, se estica, você não pode levantar. Se você quiser acabar com sua prova, deita em cima da mesa, assim. Aí você acabou com a prova. Seu corpo vai relaxar, sua mente vai entender que tá na hora de descansar e você tá frito. Postura, senta, faça primeiro a redação. Ah, mas o professor tal disse, professor tal, é seu professor de redação? Não é, né? Porque o seu professor de redação falou pra você fazer primeiro a redação. Redação vale 1000. O que você vai fazer primeiro? Redação. Ah, Mônica, depois eu faço o quê? Português ou ciências humanas? Você vai fazer na sua área de humanas? Você é para direito? Relações internacionais? Não, não é. Então faça português. Ah, não, eu sou de direito e tal. Então faça ciências humanas. E assim, na segunda semana, matemática ou natureza primeiro? Você é de medicina? Faça natureza primeiro. A gente sempre faz primeiro aquilo que vale mais, porque a gente tem que dar mais foco e a gente vai estar menos cansado. Simples assim. Ah, eu posso fazer, escrevo a redação, depois faço a prova toda e se tiver alguma coisa dentro da prova, né, eu uso na redação. Não, você não pode usar nada de dentro da prova. Faça a redação, passe a limpo, se livrou. Aí você começa a fazer a prova, entendeu? Quanto tempo que eu gasto para fazer uma redação? Até 2 horas está valendo. Passar de 2 horas você está frito, mas o ideal é 1h30. Passando a limpo. E falando em redação aí, Mônica, professor de pré-vestibular. Na produção textual, Mônica, quero saber de você. O que vale mais? A técnica ali, igual a gente estava falando do método, você saber estruturar o começo, meio, fim, ou ali a referência teórica ali, o repertório? Pô, uma pergunta muito, muito inteligente. Porque, assim, uma pergunta maravilhosa. Porque não adianta você ser um cara super antenado, saber música, gostar de cinema, teatro e tal, e não saber colocar as palavras no papel. Então, o Enem é uma indústria. O Enem quer um modelo pronto de redação. A gente sabe como começa cada parágrafo, como termina e até o que você tem que falar na última frase. Existe um modelo pronto de conclusão que você tem que dar possíveis soluções. Então, se você não souber a estrutura, você está frito. Porém, uma estrutura morta, sem autoria e criatividade, sem propriedade de usar um termo técnico ou usar uma referência histórica, né, ou filosófica, ou de filme, né, cinematográfico e tal, também é uma redação terrível. Sim. Vamos supor que eu não soubesse nenhum repertório para colocar na minha redação. Escrevesse tudo da minha cabeça lá. Eu não conseguiria nem 500 pontos. 600 talvez. Sim. Ah não, mas eu sei vários filmes, várias coisas, tem várias ideias misturadas e tudo embolado lá. É pior ainda, que você ainda pode tangenciar o tema. Esse ano, se você tangenciar o tema, nem a sua conclusão vai conseguir nota máxima. Só vai conseguir 40 pontos na conclusão, que vale 200. Tangenciei o tema, 40 pontos na competência 2. Você está frito, está enrolado. Então o mais importante é você focar na estrutura básica, mas palavras-chave. Não fuja do tema. Quem fugir do tema, tangenciar esse ano, tá frito no Enem. Palavras-chave. Entendeu? Mas muito maneiro aí. Já deu o caminho das pedras aí pra você. O tema é o quê? O combate ao uso excessivo de tecnologia por crianças. Combate, tecnologia, crianças. O que você sabe sobre isso? Um filme? Um livro? Você conseguiu lembrar uma cena na novela que passou recentemente de uma criança solta lá com a tecnologia, que foi atacada, né, de alguma forma pela rede social, ou por bullying, ou por um pedófilo, alguma coisa? O que você lembra? Qual é a sua referência? Anota ali do lado para você poder montar na sua cabeça primeiro o que você conhece sobre o tema. Palavra-chave é o caminho. Depois as outras coisas. Se não, tangencia. O que é tangenciar? Tangenciar é você falar ou sobre tecnologia, ou sobre criança, ou sobre combate, ou combate a tecnologia, mas não fala de criança, tangenciou. Se tem 3 palavras-chave, essas 3 palavras-chave vão ter que aparecer nos 4 parágrafos.
Mas vai ficar repetitivo, por isso que a gente usa palavras de referência, sinônimos e tudo mais. E isso é até muito importante, que a partir daquele tema ali, muita gente acha que é para discorrer sobre, mas tem que achar uma solução e agentes para fazer essa solução aí, se possível até 3. Então, nisso aí que a Mônica falou, realmente, galera, não dá Estudou. Estudei. Tô passada aqui. Aí, você sabe o que é gomifes? Sei. Então você me quebrou. Que essa daí era a pergunta sigilosa aí. Que são os agentes ali do final da Ajuda pra caramba. Mas fala aí, pô. Ou eu? Não, eu não sei não, pô. Só perguntei. Mentira. Porque o ChatGPT me deu esse roteiro aí. Mas aí, vamos falar de ChatGPT então, Mônica. Bora. Que eu tenho uma pergunta aqui boa. Vou até virar a página aqui, ó. O pessoal sabe, quando eu viro a página, a coisa ficou séria. Fala do meu amor pelo ChatGPT. Deixa eu falar, fala, vai lá. Vou até ler aqui, ó. Tema tecnologia. Botaram o ChatGPT para fazer temas passados do Enem. Professores especializados para corrigir esses textos. O resultado médio foi de uma pontuação de 650. Você acha que a redação nota 1000 só acontece por causa da criatividade, técnica, referência? Por que, Mônica? A redação nota 1000? Que o chat não conseguiu. O chat não conseguiu, provavelmente não vai conseguir. Primeiro que ele não sabe articular todas as informações, porque assim, o ChatGPT, a ideia é como você pergunta pra ele, né? Não é quem sabe escrever através... Não, é a pergunta que você faz. Então, no dia que o chat conseguir entender que o aluno precisa de conectivos, palavras para interligar as frases e aplicar o repertório à realidade brasileira, como que uma tecnologia... Eu acho sim, que vai demorar, mas eles vão conseguir. Mas uma tecnologia poderia fazer isso aqui? Vamos lá. Um caso de violência contra a mulher, sabe-se que isso aumentou muito nos últimos tempos. Tal. Um bom exemplo é a série Verônica, Bom Dia Verônica, a qual aborda violências múltiplas, né? No ambiente doméstico, tal. Fora da ficção, isso também ocorre na realidade brasileira, porque acontece isso, como por exemplo, isso. Ou seja, é preciso lutar... Vocês acham que realmente a tecnologia vai pegar um filme, vai pegar um filósofo, vai aplicar um exemplo que ocorre no dia a dia do Brasil? Ele vai conseguir fazer isso? Porque 1000 é isso. 1000 é ortografia quase que impecável, que é mentira que você tem que acertar tudo. Se você errar 2 vírgulas, 3 vírgulas, você continua com 1000. Se você errar uma regência, uma concordância, você continua com 1000. Agora, se você errar duas crases, né? E lá uma concordância, botar um é necessário uma intervenção, pronto, você já caiu para 960. Se você fosse muito bem em todas as outras coisas. Então, isso é mentira. Se você errar uma vírgula, você não tira 1000. Tira sim. Mas, cadê a sua perspicácia em interligar o tema ao repertório, à realidade? Não sei se a máquina pode fazer isso. Eu acho que não. Eu ainda acho que ainda não. De repente vai conseguir. Mas ainda não vejo. Eles deram 650, eu dei 660, 680 e 660, 680 e 700 para 3 redações que eu fiz no ChatGPT. Então assim, porque às vezes você vai falar assim, mas foi um aluno que não soube fazer. Não, eu fiz umas perguntas bem pertinentes, botei detalhes importantes e o máximo que a redação tirou comigo foi 680. Aí, mesma média, né, praticamente. Fiz na frente dos meus alunos. Maneiro. E você? Mostrei pra eles, porque os menores, os mais novinhos, eu não dou aula pra hamster, não dou aula pra adolescente de 14, 13, 14, 15 anos. São os hamsters? São os hamsters. Maneiro. Só dou aula pra capivara, entendeu? Aí é 3º ano, dou aula pra alguns do 2º, mas são pouquíssimos. 3º pré. Esses alunos, eles não perdem tempo com essa babaquice de escrever, mandar o ChatGPT fazer uma redação e eles passarem ali para entregar ao professor. Meu 3º ano não faz isso. Pré-vestibular nem pensar. Por quê? Porque eles não vão perder o tempo deles. Não tem ChatGPT, não ajuda, né? Por quê? Eu tô vendo assim, uma molecada se achando esperta, 9º ano. 1º ano, se achando esperta. Todo mundo é maluco. Professor, porra, né? Espertão. Aí vai lá, o cara fala, gente, podemos, aí entrega uma redação maneiríssima, porque para 9º ano, 800 tá ótimo. Aí o cara vai e tira 800 o ano todo com a professora, porque foi a merda do ChatGPT que fez redação pra ele o ano todo.
Porque o parâmetro para você corrigir uma redação de 9º ano não é a redação do 3º ano. Então é capaz de ele conseguir 800, 820, 840 no 9º ano com uma redação dessa. Uhum. E aí ele tá se enganando. Mas um belo dia ele vai lá e tenta fazer uma prova pro IFE no 9º ano, né? No CAP, vai ter prova pro CAP aí. Prova pro CAP, prova pro IFE. Aí chega lá, não consegue nem 50% da nota. Sim, sim. Porque ele se iludiu. Um aluno de 3º ano, ele só faz isso se ele realmente não quiser concorrer a nada. É aquele cara que vai... eu só quero o 3º ano e acabou porque eu vou pro intercâmbio. Vou embora, não, porque eu vou abrir minha fábrica de desodorante de limão. Eu não quero fazer faculdade. Então sim, aí tudo sim. bem. Mas meus alunos fazem isso não, cara. Aí fala assim, o que tá me ouvindo aí, eu fiz, ela não sabe. Eu falo assim, cara, problema seu. Comenta aí no chat. Sacanagem. Comenta. Pode comentar aí. Não, ia ser bom. Ia ser bom, né, se alguém falasse. Eu duvido, eles são orgulhosos, assim, vou dizer. Orgulhosos não, eles são vaidosos. Meus alunos são muito vaidosos, eles tiram onda. E Quero ver, não vão botar não. E eles gostam de falar nos grupinhos, né? Eles não gostam de expor a parada, que senão... Não, mas também assim, eu digo pra você, assim, isso aconteceria se eu desse muitas redações pra fazer em casa. Uhum. A máscara cai. As extras eles fazem em casa. Mas no dia lá que a redação a Vera na sala de aula. Aí ele não vai conseguir, né? Entendeu? Então você tá se enganando, cara. Não é uma maneira de estudar. A maneira de estudar é você tirar 1 hora por semana de repertório pra você. 1 hora de repertório. Eu estudo 2 horas por semana, toda semana. Como que eu estudo? Podcast. Amo ouvir alguns podcasts que falam sobre história, filosofia, sociologia, cultura em geral. Música. Tá assistindo o nosso, né? Claro. Aí, mente muito bem. Não é? Lógico, tem que assistir. E aí, o que acontece? Eu estudo assim, leio, né? Escrevo. Nunca passei um tema de redação que eu não tivesse escrito antes. Entendi, é isso aí. Escrevo pra ver o quê? Porque se eu tiver dificuldade pra fazer um título... mas o Enem não tem título. Nas provas a UERJ tem título. Se eu tiver dificuldade pra fazer um título, se eu tiver dificuldade pra achar sinônimo, imagina meu aluno. Então eu já vou com a aula assim, eu já procuro outros títulos, já procuro sinônimos, já sei a dificuldade ali, entendeu? É claro que pra tema fácil eu não faço mais, porque, 27 anos dando aula, já tem coisa que... Meus alunos perguntam quanto tempo você faz uma redação. Um dia alguém cronometrou lá, sei lá, foi bom o tempo foi bom. Foi bom? Foi. Isso que importa, né, Rony? Eu fiz rápido. Mas aí, falando de tema, então, a gente vai fazer um momento aí, ó. Mônica, quero saber de você. Eu sabia que você ia perguntar isso. Um chute aí pro tema desse ano do Enem. Se eu der um tema pro Enem aqui, eu vou contra tudo que eu prego no meu curso, nas minhas aulas. Porque assim, você vai ficar de bobeira, mas eu não quero aterrorizar ninguém com o tema. Sabe por quê? Eu falo que eles morrem de rir. Pode cair focas menstruadas do Himalaia, cara. Quem tem uma técnica, escreve. Uhum. Então, você pode estudar por eixos. Vou te dar a dica aqui. Estude por eixos, não por tema. O tema que vai cair no Enem vai ser um tema suficientemente fácil para abranger as 5 regiões do país. Não pense que vai cair um tema como, por exemplo, os alunos estão lá, uberização, que é a terceirização do trabalho por aplicativos. Vai cair um tema assim? Então, pode cair não com esse nome. E se cair com um nome difícil assim, eles têm que explicar o que é. Por quê? Porque senão dá uma discrepância gigante no Brasil. Porque o garoto que pega lá 2 balsas, um trem, vai a cavalo, depois anda 3 dias para chegar até o local da prova, que ele não tem internet, não tem isso, daquilo, outro, assim, tão sensivelmente quanto os alunos de Macaé têm, ele tem que saber, ele tem que ter ouvido falar no próprio tema. Então, quem tá... Esses youtubers que não são professores de redação e estão aí metidos a besta a dar temas, eles estão somente ganhando dinheiro e apavorando todo mundo. O tema que vai cair vai ser um tema acessível. É um tema acessível. Eu duvido que eu não tenha trabalhado, que o professor de história não tenha trabalhado, o de geografia não tenha trabalhado durante um ano. Você tem que se garantir. Então estude por eixo. Por exemplo, você teria repertório para escrever sobre o eixo da tecnologia? Sobre um eixo de educação, saúde, o eixo verde, que é sustentabilidade, reciclagem, água e tal. Você tem. Se cair assim, violência. Porque assim, pensa comigo, pensa num triângulo mesmo, assim, triângulo, aqui ó. Isso é o Enem. É o homem em relação aqui, 3 eixos, né? Principais. O homem em relação ao meio ambiente, o homem em relação ao ambiente, não ao meio, ao ambiente em que ele vive, o homem em relação ao próximo, as relações sociais,
ou o homem em relação a ele mesmo, comportamento. Para mim, vai cair um tema relacionado ao comportamento. Que seja um comportamento em relação ao consumismo, que seja um comportamento em relação à violência, que seja, para mim vai ser um comportamento social. Ano passado caiu cultura, descarta a cultura. Ano retrasado caiu o quê? Manipulação de dados, caiu saúde mental. Veja os últimos 5 anos. Descarte esses últimos 5 temas. E bola pra frente. Ah, você acha que vai cair vacinação? Pode ser. Pode cair violência doméstica? Nunca caiu. Faça uma listinha do que nunca caiu. Dá uma olhada no Enem aqui. De 98 pra cá, não. Começa a pesquisar de 2010, que foi dignificação do homem através do trabalho. 2010 pra cá, dá uma olhada pra você ver que já caiu. Por exemplo, esse eixo verde, nós estamos esperando para cair desde 2010, porque caiu em 2008 de uma maneira porca e nunca mais no Brasil se questionou a respeito de colocar eixo verde no Enem. Você já parou para pensar por que não cai eixo verde no Enem? É muita coisa para debater, né? Poxa, pensa só. Reciclagem, consumismo. Então, será que interessa? Ou faça a pergunta ao contrário. A quem não interessa que caia o tema tal? Não é? Então, aposte aí nas palavras-chave, nos temas que podem cair em eixos. Prepare-se por eixo. Não se preocupe com um tema específico. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Se você tiver técnica, você consegue. Não é simplesmente uma questão de ai, Deus me abençoe que caiu um tema fácil. Você tem que estar preparado para escrever qualquer coisa. E se eu falasse um tema específico aqui, eu ia me contradizer. Que aí você falou Me desculpe não falar assim, porque eu não acredito que o aluno tenha que ficar igual um tarado fazendo todos os temas possíveis. Você tem que ter o seu método. Senão, fica doido. Sim. Entendeu o que eu tô falando? O cara vai ficar doido. Então, vou refazer aqui minha pergunta, já que essa pergunta eu não consegui tirar de mim. Vou refazer minha pergunta. Mônica, você pode indicar, assim, de agora bate pronto, uma referência teórica aí, um autor, um escritor, um músico, qualquer coisa, poeta, filósofo? Cara, olha, eu tô amarradona em algumas literaturas clássicas que, assim, eu reli com meus alunos durante o ano, né? A gente pode colocar, assim, em dia e em prática no texto. 1984, de George Orwell. A gente leu A Metamorfose, de Kafka. Você vai dizer, pô, é muito difícil. Não é, cara. É maravilhoso. É um espetáculo. Mas livros de referência. Meus alunos começaram a gostar do Bauman agora, porque as pessoas só conhecem modernidade líquida do Bauman. Semana passada a gente estudou um conceito maravilhoso chamado retrotopia, que foi um conceito popularizado pelo Bauman. É um livro, Retrotopia. Foi o último livro que eu li. Retrotopia foi o último livro que eu li, tem umas 2 semanas. Eu creio assim, esses filósofos são muito maneiros, mas a gente tem historiadores incríveis no Brasil que você pode conhecê-los para poder usar as referências. Lili Schwartz, o José Murilo de Carvalho, né, o Paulo Freire, Darcy Ribeiro, porque a gente fica pensando assim, referenciais. Cara, faz uma listinha, eixo tecnológico, quem você citaria? Um filme, um livro, né? Um fato da atualidade e um filósofo. Quem você citaria? Filósofo. Bauman, para tecnologia, depende do tema. Pierre Levy é o cara para tecnologia. Vai dar uma olhadinha na cybercultura, vai ver o que ele fala sobre isso. O Bauman ele fala sobre relacionamentos e comportamentos fluidos na sociedade. Ele não fala necessariamente sobre internet. Ele vai falar sobre relacionamentos fluidos na internet. Que modernidade líquida não é internet. Tem um monte de gente falando essa besteira aí, né? Então, assim, não sou professora de filosofia, mas eu gosto de estudar. E, poxa, faz isso. Se caísse violência, uma série, um livro, um filósofo. Poxa, qual violência? Sistema prisional, um bom tema pra você treinar. Isso é verdade. Foucault. Vigiar e punir, Foucault. Série, Carcereiros. Prison Break aí, ó. Prison Break, pô. Né? Aquela vis-a-vis. Já parou pra pensar, assim, caísse alguma coisa mais específica, que eu falei, né? Violência doméstica. Bom Dia, Verônica. Violência doméstica. Poderia citar a Lei Maria da Penha. Faz assim, um mapa pra você. Nesses eixos assim, né? Educação, saúde, trabalho. Trabalho é um eixo bem legal pra você fazer. Umas 3 referências de cada uma. E aí, você tá safo. E você que, Mônica, já cita bastante referência aí. Pergunta pessoal, nem tava no roteiro. Quantos livros você lê no ano? Você tem um Scooby, algum lugar, um Kindle que você guarda ali? Tem. Eu tenho Kindle, eu não gostava, porque eu não sabia usar.
Né? Você, assim, eu tive uma resistência grande, mas aí na faculdade eu comprei um Kindle e, poxa, cara, foi o que me valeu na faculdade. Porque assim, imagina só, né? O professor sabe disso, né? Quem não sabe, nós estudamos juntos, né? Estudamos junto, galera. Pô. Informação importante aí. Nós estudamos juntos. Então, assim, o cara tem que carregar não sei quantos livros pra lá e pra cá. O Kindle é vida. Então, depois do Kindle, eu não gosto. Aí tem assim, eu tenho meus livros de trabalho no Kindle. Os livros que caem no vestibular, A Hora da Estrela, Capitães da Areia, Morte de Vida Severina. Eu tenho físico, assim, mas eu uso muito no Kindle e tal. Mas eu tenho os livros que eu gosto. Aí eu gosto de folhear, né? Walter Hugo Mãe, Eduardo Galeano, me amarro em poesia, gosto de ler. Meus livros de filosofia eu amo ler. Então, eu gosto de ler ficção, adoro realismo fantástico. Gosto muito de Walter Hugo Mãe, indico, né? Um autor português muito maneiro, Saramago e tal. Mas assim, eu leio... Vamos lá. Bom, esses 2 meses são atípicos pra mim. Setembro e outubro. São os meses do Enem, mas é muito difícil eu passar um mês sem ler. E em janeiro eu vou às forras, né? Janeiro, fevereiro, eu consigo ler os 10 que eu não li nos outros. Então vamos fechar aí. Pensa, né? Vamos fechar entre 20 e 30. 20 e 30, pô, número muito alto, bastante legal. É isso aí, mais ou menos isso. Pô, Heloísa, minha esposa aí, pra quem não sabe, é bastante leitora aí. Tá lendo, 20 livros por ano, eu tô achando absurdo. Mas ela é sinistra, né? Absurdo, eu tô achando até que é mentira, hein? Heloísa, vamos tirar essa prova real aí, vamos ver a melhor forma aí, que eu não tô acreditando, não. É verdade. É verdade, né? Ela lê mesmo. Não, mas é muito bom que eu acho que quando... Se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. Se eu fosse uma pessoa, cara, você não precisa trabalhar na vida. Se você quisesse ter, assim, um poder mágico que você queria, então, poucas coisas. Eu gostaria de saber, assim, vários idiomas, viajar para vários lugares, poder estudar várias culturas. Ler, só isso. Porque eu amo conhecer, eu adoro. Por exemplo, eu nunca fui, nem imagino como seja uma realidade no Afeganistão. Aí você pega um livro como... oh meu Deus, o Bibliotecário de Cabul, a Biblioteca de Cabul, aquele outro lá, o Caçador de Pipas e tal. Tem um maravilhoso que eu li sobre o Afeganistão, esqueci agora. Aí você fala, caramba, olha como que é a realidade do Afeganistão. Mas eu, por exemplo, não conhecia muito assim de literatura atual, né, que fale sobre aquela parte de lá da Rússia, né, lá da Polônia, aqueles lugares lá. Pô, você lê um livro assim, caramba, aquela realidade lá. Eu li um livro falando sobre sociedade japonesa antiga, mas depois vem assim para a atualidade. Li um livro do Walter Hugo Mãe sobre a Finlândia. A gente nem lembra que a Finlândia existe. Então, essa cultura vem através da leitura. Isso é maravilhoso. Sim. Claro que se eu pudesse, viajaria, né? Mas eu conheço poucos lugares. Não conheço muito, não. Ainda não me permito, assim, viajar tanto, não. Mas tá nos planos. Mas o livro ali te permite também viajar sem sair do... Desde criança, cara, é a minha escapatória, assim, vamos dizer. Mas muito maneiro. Eu conheço muitos lugares, vamos dizer assim, né? Eu já viajei pra muitos lugares, assim, através dos livros, né? Cada um viaja do jeito que quiser, né? É isso aí. E falando aí de tecnologia, Kindle, várias palavras aí tecnológicas, você se acha uma pessoa, professora atualizada? Tecnologicamente, não. Tecnologicamente, não? Não, eu faço um esforço. Por exemplo, né? Na pandemia a gente teve que aprender a lidar com câmera, Zoom, sala, Meet, essas coisas. Aprendi, foi muito estressante para mim, para os meus colegas professores. Nós tivemos que comprar, né, material assim, com dinheiro próprio. A gente teve que aprender a fazer gravações, edições. A gente tinha que fazer aula, preparar a aula, gravar. Não dava certo, cachorro latia, blá blá blá. Isso foi muito estressante pra gente, a tecnologia. Mas assim, eu tenho sempre procurado, né, ver reels, não curto muito... Eu não vejo tudo TikTok. Por quê? Porque o algoritmo, ele filtra muito, te coloca muito numa bolha. Pra mim, o pior tipo de isolamento é você só aprender aquilo que tá no seu nicho. Eu não gosto disso. Eu não gosto de ficar vendo. Só vai aparecer pra mim, ó. Se você pegar meu Instagram, vai aparecer samba, escola de samba, filosofia, sociologia, site antirracista, site anti-homofobia, site que vai falar sobre indicações de livros, de filmes e de viagens. Esse é o meu Instagram. Então, se eu só ficar ali naquele nicho, eu vou
viver numa bolha isolada. E eu gosto muito de ouvir opiniões e pessoas e coisas que não tem nada a ver. Então eu sou do tipo de pessoa assim, que você vai me ver num show da Marisa Monte, sentada ricamente na primeira cadeira, não porque eu sou rica, mas porque eu juntei o ano todo pra ir lá, tomando uma vez por ano lá um Chandon, vendo... Você vai me ver lindamente na Lapa, no pagode, dançando, porque eu amo samba, amo pagode, forró. Eu vou do luxo ao lixo. Não tem isso pra mim, é cultura. É diferente. Então, eu não fico presa nessas coisas. Mas meus alunos reclamam comigo. Ah, porra, Mônica, bota mais um vídeo, bota mais... Eu tô me esforçando, tô tentando, mas... eu gosto ou não gosto, sabe como? Entendi. Eu não sou aquela pessoa viciada em telefone. Vocês vão ficar assim de bobeira comigo. Hoje foi engraçado, porque meu telefone acabou a bateria. E eu lembrava mais ou menos onde que ele mandou a foto, onde era o estúdio e tudo mais. Como que uma pessoa fica sem carregar o telefone? Eu fico 2, 3 dias. Eu só tô atendendo meus alunos agora pelo WhatsApp porque tá na véspera do Enem. Eles ficam apurrinhados, porque eu demoro muito pra mim. Então eu não me permito ficar agarrado no telefone, não. É uma coisa de saúde mental. O telefone escraviza muito o professor. Se vocês pararem pra pensar, a escola não dá paz pra gente em nenhum momento. Isso é verdade. Se você demole, você tá sábado e domingo recebendo mensagem. E vai estar em grupo de pai, grupo de funcionário, odeio grupo. Outras paradas também. Odeio grupo. Então, assim, o telefone pra mim tem que ser uma diversão. Adoro podcast, adoro Spotify. Gosto muito. Se eu estiver viajando, vou ver ali um filme e tal, mas rede social eu não sou muito ligado, não. Gosto, mas não sou muito ligado. E pra finalizar, Mônica, aí que a gente também... O papo influiu hoje, hein? Falo pra caramba. Muito bom ter uma pessoa assim tão Falo relevante. pra caramba, gente. E uma referência aí ambulante aí em pessoa, né? Não, mas pra terminar aí, Mônica, a gente tá vendo... Continuar nesse gancho aí de tecnologia, a gente tá vendo lousa digital agora nas escolas públicas. Que isso aí foi uma surpresa. Chegou no CAP essa semana que passou. Colocaram lá. Agora a gente vai fazer um curso. Ah, não teve ainda o curso, não? Não, eu não tive ainda. O curso, eu já sei o que é, já pesquisei como que funciona, mas agora vai rolar assim, os cursos vão rolar, na verdade algumas escolas já tiveram. Minha mãe teve o curso de cabelo em pé, falou que não aprendeu nada, os alunos... Mas é difícil. Só que eu acho que os alunos vão ajudar muito os professores. Torcer pra isso também, que eles já... Eles sempre ajudam. Eu tô assim, gente, eu tô conseguindo espelhar aqui. Um levanta, vai lá, espelha a televisão e tal. Isso eu faço. A minha aula é muito variada. Eu boto um filme, um trailer, uma música, e tem um poema, tem um clipezinho. Eu gosto de fazer essas variações. Mas fica difícil quando a gente não tem os equipamentos, né? Quando não treinou em Macaé casa... precisa muito priorizar a educação. Macaé precisa priorizar a educação. Saúde e educação. O povo macaense merece. A gente tem condições suficientemente como cidade de ter uma educação melhor do que a gente tem. Não estou dizendo que seja uma educação ruim, porque fazer o que nós professores fazemos nessa rede é um milagre. Tá? Minhas amigas professoras de Fundamental 1, Fundamental 2, estão de parabéns. Meus amigos professores, porque tem poucos homens no Fundamental 1. Mas eu fico vendo o que é alfabetizar uma criança. Eu não sou alfabetizadora. Na pandemia, cara. Sim. Que isso? E elas conseguiram. Doideira, né? Pra mim é a parte mais difícil. Não é dar aula de redação pro Enem, não, cara. É você pegar uma criança, tirar ela do zero, fazer essa criança ler o mundo. Isso aí é fantástico. Sim, com certeza. A gente precisa de valorização, né? A gente tá precisando muito. A gente precisa de um reforço no salário, a gente precisa de equipamento nas salas de aula. Lousa digital é muito legal, mas a gente queria uma televisão. A gente queria uma televisão boa, sabe? Internet que funcione. Por que a gente não tem internet que funciona? Seria maravilhoso. Mesmo, até pra funcionar a lousa, hein? Poxa, eu tô querendo ver... Não, olha aí, pode falar isso? Pode falar essas coisas? De política? Não, política. Só se for mal do prefeito, sacanagem. Não, mas pode falar o que você quiser, Mônica, que cara, o espaço é seu. Não sou. Engraçado, né? Eu sou uma pessoa muito crítica, mas eu não posso ser contra prefeitura nenhuma, porque a prefeitura tem que ser parceria. É a máquina, né, pô? A prefeitura somos nós, cara. Tem que ser, porque se a gente colocou lá, a pessoa que tá eleita foi eleita por quem? Ela não se elegeu. Nós elegemos. Então, é uma hipocrisia ficar falando mal. Pra mim, assim, vamos ver o que funciona. A gente precisa de internet de qualidade nas escolas de Macaé. Tá faltando isso. Sabe? A gente tá tendo vários cursos.
Mas é muito maneiro que no meio do curso a internet cai. Ó, barato. Então, ou o professor roteia do próprio telefone, que eu não acho... Cara, eu faço isso. Toda semana eu faço, mas eu acho surreal. Não estou falando do colégio particular, estou falando da rede pública. Porque no colégio particular que eu trabalho, a gente tem tudo e mais um pouco. E isso é absurdo. E aí você vai falar que não dá discrepância na hora de explicar uma matéria de um jeito diferente, inovador? Então eu tô pagando pra ver essa lousa primeiro, tá? Sim, sim. Quero ver se vai funcionar. Se funcionar, eu volto aqui e faço assim, ó. Parabéns, mas eu tenho minhas dúvidas. Mas você vai voltar aqui outros dias, Mônica, até porque esse roteiro eu não consegui nem fazer metade das perguntas que estavam aqui. Muito, cara, eu vou ficar quieto, eu vou me controlar. Não, e também eu acho que o papo... Eu não sigo, não. Eu faço o roteiro só pra eu não ficar desestruturado. Mentira, estudou. Tá tão lindo fazendo as perguntas lindas aqui. Eu tô 2 anos estudando a vida de Mônica aí nesse dia. Não faz isso não. Não estuda minha vida não. Olha, mas, pior danado. Mas você vai voltar aqui, a gente falar de novo ensino médio. Olha. Porque até isso de Enem outras mesmo, pautas, né? Aí, você pega aí meus nichos aí, me traz aqui outras pautas. O Enem ia mudar, adiaram a mudança aí, porque não tinha estrutura, Lula infelizmente pegou a parada ali na mudança ali e não teve tempo de trocar, gente, né? Isso daí foi muito... Olha, eu tô engasgada aqui, cheguei a tossir. Sim, sim. Esse novo ensino médio tá difícil acreditar que a gente vai conseguir tirar essa diferença entre colégio particular e rede pública. Sim, sim. E uma parada que desde Michel Temer até agora não saiu direito pra funcionar. Ninguém viu acontecendo, né não? Então cancela isso aí, deixa o velho ensino médio. Volta a palmatória, né não? Brincadeira, não posso queimar a imagem de Mônica aqui. Qual que é o Instagram, Mônica? Lá pra divulgar. Divulga aí seus trabalhos, seus projetos. Meu trabalho? Poxa, curso método de redação. Instagram, curso método de redação? Curso método de redação. Vou botar o arroba aí na edição. Por favor, segue, por favor, que você vai ficar assim surpreso, porque a gente vai colocar, já tem, né, vários vídeos com dicas pro Enem, mas essas 2 semanas vão rolar vários vídeos assim pra dar dicas pro Enem. Show. E uma honra ter você aqui, Mônica, sem sacanagem. Obrigada. Fiz esse roteiro, fiquei triste de não conseguir fazer tudo, mas é isso mesmo. Você vai vir aqui uma outra hora, a gente vai lá. Cara, eu me amarrei. Obrigado mesmo, Mônica. Te admiro muito aí na educação. Heloísa também é uma fãzinha sua, sem sacanagem. Ó, família mora aqui no meu coração. Ai, Mônica também, gosto muito da família. E a Creator TV, seu podcast cultural, trazendo o melhor das pessoas de Macaé, tá ficando por aqui, galera. Foi uma honra ter todo mundo por aqui com a gente. Muito obrigado. Esse episódio fica aqui, eu vou tentar de coração, liberar ele bem antes do Enem, né? Mas eu vou tentar de coração mesmo, Mônica. Mas... Por favor, meus alunos querem ver, tá? Então, exato, pô. Acho que vai vir no momento certinho, pertinente aí na reta final. Agradeço todo mundo aí que faz esse projeto acontecer. Estúdios Morango, que acredita nessa loucura aí. A todos os convidados que estiveram até aqui, meus produtores aí, todo mundo que tá aí até tarde da noite. Hoje a gente tá gravando de madrugada, hein, galera? Poxa, ó, como é que eu vou pra casa? Tarde da noite. Mas ficamos por aqui, ó. Um beijo na alma. Beijo de luz. Valeu, galera. Ficamos por aqui.